Deus existe? Isso que é a pergunta. Muitas das vezes é proibido questionar, porque pelo fato da subserviência a determinadas narrativas de doutrinações, as pessoas se sentem proibidas de pensar, de questionar. Mas o apóstolo Paulo, ele disse para questionar, para ver se procede. E o questionar nos traz a luz da verdade, do questionamento. E conheceis a verdade vos libertará. Eu sou o professor Acioli, falando aqui um questionamento filosófico sobre a existência de Deus. Deus existe? Deixa aqui o seu comentário. Você acha, você acredita que Deus existe? Ou você não acredita? Deixa o seu comentário. Essa é uma das perguntas mais profundas, persistentes da história da humanidade. Ela toca na fronteira entre a ciência e a filosofia. E a experiência pessoal de cada um, como de uma inteligência, né? De pensamento em que cada um pensa de uma forma diferente, cada um tira sua tese, sua antitese para gerar as suas sínteses sem crença, sem dogmatismo. Vamos fazer uma análise sobre o questionamento à luz da lógica, da ética, da ótica, da complexidade do universo, sobre a necessidade da causa. Deus existe? Essa é a pergunta. Aqui está uma resposta estrutural coerente de uma forma bem convincente, em que alguns argumentos causalísticos ele fala sobre a existência de Deus. Porém, para muitos pensadores, a existência de algo superior não é uma questão de fé cega, mas de uma dedução lógica baseada em 3 pilares: a sintonia fina do universo, as constantes físicas, como força da gravidade, expansão dos cosmos, são tão precisas que se variasse uma fração, enfim, um centésimo, seria impossível a vida aqui na Terra. A probabilidade que disso pode ocorrer é mero acaso. E matematicamente isso aí é desprezível, sugerindo que há sim uma força superior, há uma assinatura de inteligência lá em cima que prova a existência do que há, do que existe. A causa primeira, tudo que começa a existir a partir de alguma coisa. Se o universo teve um início, quer seja pelo Big Bang, a lógica dita é de que algo de fora, do tempo, do espaço, deve ter iniciado esse processo. A informação do nosso DNA, do nosso código genético, é um sistema de armazenamento de informação extremamente complexo. Na nossa experiência, onde é um código, uma linguagem, há também uma mente que o concebeu. A magnitude em simplicidade. E se você olhar para um relógio suíço, você não vai ver o relojoeiro. Você questiona: relojoeiro existe? Para saber que existe uma ordem da função do objeto que prova que o artesão, a sua existência, a existência de Deus, a magnitude é comprovada pela inteligibilidade do universo. Ou seja, o relógio suíço existe, ele está lá. E aí, alguém o fez? O fato é que o cosmos não é o caos aleatório, mas algo que obedece às leis matemáticas de que somos capazes de entender, da nossa forma de maneira de pensar e de calcular. Para a nossa conclusão, uma síntese poderosa de questionamento da existência de Deus, ao confrontarmos o mistério da nossa consciência sem deixarmos do lado os dogmas, olhamos apenas para a evidência da realidade, percebemos que o universo não se comporta como um acidente, mas como uma obra de arte meticulosamente calculada. A prova da sua existência não reside na necessidade de milagres suspensos no ar, ou seja, de algo que possa comutar a fé das pessoas, porque quando começamos, existe um limite entre a filosofia e a metafísica. Então, a fé é algo que cada um tem para si, é a sua forma de experiência, como contactar com esse Deus que as pessoas acreditam. A própria existência da realidade física, da complexidade do DNA, na capacidade humana, na busca do propósito, no fim da existência, um Criador e a explicação mais simples para o fato de haver algo, em vez de nada. Nada. Não é sobre a subserviência de uma doutrina, daquilo que você não pode questionar, mas sobre o reconhecimento de uma inteligência que permeia cada átomo de que chamamos de realidade, a realidade do ser humano. Essa é uma provocação intelectual fascinante para responder sem peso da religião, focando na filosofia pura de que Deus existe. Hoje eu falei com ele. Precisamos elevar o nosso conceito de Deus de uma figura antropomórfica, um homem do céu,
para uma entidade metafísica necessária. Aqui está a construção desse argumento que, unindo a lógica clássica da visão panteísta e atemporal, o embate filosófico da lógica da existência, para provar a existência de Deus além da física, recorremos aos pilares do pensamento ocidental. Aristóteles, o motor imóvel. Aristóteles observou que tudo que se move é movido por algo. Para evitar o ciclo infinito das causas, deve existir uma causa primeira que não foi a causa por ninguém. Esse é o Deus atemporal, a origem da energia que não precisa de um empurrão prévio, a necessidade da lógica do ponto de partida. Platão e o mundo das ideias. Platão argumenta que vemos apenas uma sombra imperfeita, de formas perfeitas. Se o universo possui uma ordem, um conceito como justiça ou a verdade, deve haver uma mente suprema onde essas formas perfeitas residem. Para Platão, a inteligência anterior à matéria, Deus é o arquiteto, o grande arquiteto do universo, Demiurgo que organiza os caos e o cosmos. O Deus de Spinoza, o Deus divinatura. Spinoza remove a ideia de um Deus que julga para ele o Deus de uma substância única, ao qual tudo é perfeito. Deus não está fora do universo, ele é o mecanismo que fez o universo funcionar. Se a natureza é infinita, a cega luz eterna, essa é a própria estrutura inteligente e autossustentável, é o que chamamos de Deus. A comprovação de que tudo que existe se formou a partir de alguém. A prova é que a magnitude é além da ciência, como comprovar que Deus, sem usar fórmulas, pela consciência e informação, a temporalidade, o tempo é uma dimensão criada, como sugere a teoria da relatividade. O autor dessa dimensão deve estar fora dela. Deus é a moldura que permite que o tempo exista. A onipotência, a onisciência, se aceitarmos a visão de Spinoza, Deus é a malha da realidade, ele é onipresente, porque não há lugar onde a realidade não esteja. Ele é onisciente porque contém em si toda a informação do sistema. A prova concisa da existência dos universais de uma falha indica que o universo é escrito. E se é um código, se é um programador, se é uma melodia, uma harmonia cósmica, há sim um compositor que existe antes da primeira nota a ser tocada. Resumo: o grande arquiteto do universo. E a pergunta que fica: Deus exista? Deixe seu comentário aqui embaixo. Para encerrar nosso tema aqui, do nosso assunto, que é polêmico, aqui está um roteiro para encerrar o nosso episódio com um impacto profundo de realidade. Nós chegamos ao fim dessa jornada, a pergunta permanece: Deus existe? E se buscarmos um juiz sentado em um trono, talvez nunca encontremos mais. Se olharmos através das lentes de Aristóteles, Platão e Spinoza, encontramos algo muito maior. Porque Deus é a resposta para o porquê, a existência de algo em vez do nada. É um motor imóvel que Aristóteles deu o primeiro pulso à existência da inteligência suprema de Platão, que desde uma geometria perfeita aos nossos olhos mal consegue captar, e a própria substância de Spinoza. Essa é a força que não exige adoração, mas que exige o reconhecimento, porque a base de cada batido do seu coração, de cada explosão de uma estrela, é a existência de Deus. Além da física, além da matemática, Deus se manifesta como uma consciência temporal. Ele não está sujeito ao tempo. Ele é o palco onde o tempo atua. Ele não está em algum lugar, ele é o próprio lugar. Concluímos que a existência não é um acidente mecânico, mas a expressão intelectual da magnitude infinita. Deus não é uma crença, é a conclusão lógica de quem se atreve a olhar para o abismo. A existência que se percebe do abismo tem uma estrutura, uma ordem, uma origem. Deus existe. Eu hoje falei com ele. Eu sou o professor Acioli, as minhas continências. Deixa aqui o seu comentário. Você acredita? Deus existe? Se você não acredita, eu respeito a sua opinião. Coloque aqui embaixo o seu comentário.